Meus amigos, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Quero compartilhar com vocês aqui uma experiência, algo muito importante. Creio que vai ser muito relevante para a sua vida, vai acrescentar bênçãos na sua comunhão com o nosso Deus, com o nosso Pai. Como eu tenho falado para vocês nos vídeos anteriores, né? Eu sirvo ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, venho me consagrando a Ele desde os 14 anos de idade. Já são mais de 42 anos servindo ao Senhor Jesus. E em 1990 eu fui consagrado ali na cidade de Osasco, em São Paulo. Fui consagrado pastor batista, né? Ali em uma das igrejas da convenção. Passei ali alguns dias, alguns meses, e depois vim para minha terra, né? De origem. Eu sou baiano, natural de Jequié, Bahia. Vim para minha terra pastorear uma pequena igreja aqui na cidade de Jequié, por nome Igreja Batista Maranata. E assim que eu cheguei, meus amados, eu me dirigi à capital do estado para poder pegar a minha credencial, né? Minha carteira de pastor. E ali eu fui com muita alegria, né? Muito entusiasmo para estar assim me filiando, né, à convenção, à ordem dos pastores batistas do Brasil, pegando ali minha credencial, pegando ali minha carteira. Eu estava participando de uma reunião quando uma irmã, nós estávamos ali em cerca de 600 pastores estavam ali naquela reunião, entre outros irmãos e irmãs. E ali, durante a reunião, uma irmã, esposa de um pastor, ela se levantou e fez um pedido, né, ao presidente da ordem, fez um pedido ali à ordem dos pastores, né, que concedesse uma casa, né, uma pequena casa, para que ela pudesse morar com seu esposo, né, que por motivo de saúde, né, ele teve que abandonar o ministério e passou a vida dele morando em casa pastoral, né, e não tinha uma casa própria. A irmã ali fez o pedido e quando a irmã se assentou, depois de ter feito o pedido que as igrejas levantassem uma oferta, né? Quando a irmã se assentou, um pastor, eu não vou citar o nome aqui, né? Do pastor, nem de nenhum irmão, mas um pastor ali se levantou e ele, zangado, né? Ele disse assim: que vergonha, que humilhação, a ordem dos pastores, a convenção, faz com que essa irmã passe. Que humilhação, né? Ele disse, eu estava ali assentado próximo a ele, ele disse assim: na maçonaria não é assim. Na maçonaria, quando um membro, uma pessoa entra na maçonaria, nós ali na maçonaria fazemos ali uma pesquisa, né, da vida da pessoa, e ali nós descobrimos as condições, né, financeiras daquela pessoa que está ali congregando conosco na maçonaria. E a maçonaria procura dar todo o apoio necessário para que o irmão, para que a pessoa não passe
por uma humilhação como esta irmã está passando aqui, né? Pedindo aqui de uma forma pública, né? Publicamente, pedindo uma casa para que ela possa morar com seu esposo, o qual serviu à convenção durante toda a sua vida. Então ele disse que aquilo ali era uma humilhação, que a maçonaria não faz isso, que a maçonaria não trata seus membros assim. E aí, meus amigos, meus irmãos, ele colocou a maçonaria lá em cima, né? E colocou a Igreja de Cristo lá embaixo. Como se a Igreja de Cristo não fosse nada, né? E eu ali, recém-chegado, quando eu vi aquele depoimento, meus irmãos, eu fiquei muito triste. Eu me senti como se fosse o apóstolo Paulo, como se ele estivesse, como diz lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo entrou na cidade de Atenas, e ele viu lá vários altares a várias divindades, e a palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo ficou muito triste em seu espírito, e ele se dirigiu, ele vendo ali um altar escrito uma frase ao Deus desconhecido, diz a palavra de Deus que o apóstolo Paulo, ele disse: esse que vocês cultuam, adoram sem conhecer, é esse que eu vim lhes anunciar. Este Deus que para vocês é desconhecido, ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Todo-Poderoso Deus. Então, meus irmãos, eu me senti como o apóstolo Paulo, diante, né, daquele depoimento daquele pastor, colocando a Igreja de Cristo, colocando a noiva de Cristo lá embaixo, humilhando, desprezando a noiva de Cristo, que é a Igreja. Como está lá na epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios, vocês podem ver, a igreja é chamada noiva de Cristo. E aquele pastor ali humilhou, desprezou, desonrou a noiva de Cristo e exaltou a maçonaria. Eu não tenho nada contra a maçonaria, né? Não tenho nada contra segmento nenhum da sociedade. Mas, meus irmãos, biblicamente, a palavra de Deus nos afirma que um servo de Deus, um cristão, uma serva de Deus, não pode ser maçom. Não existe compatibilidade entre um cristão e a maçonaria. E aí o que foi que eu fiz, meus irmãos? Eu senti como que Deus me falando que eu fosse ali até a mesa, onde estava o secretário, que era um pastor, né, que estava sentado, e fizesse a minha inscrição para que eu pudesse falar à frente daqueles pastores e dizer para eles que o Todo-Poderoso é Jesus Cristo e não a maçonaria. E aí, meus irmãos, eu fui ali até o secretário e pedi a ele que colocasse meu nome, que fizesse minha inscrição, e ele ficou me enrolando durante algumas horas, durante algumas reuniões. Depois ele disse para mim que ele não ia permitir que um pastor da periferia, né, eu sendo da cidade de Jequié, Bahia, né, do interior da Bahia, então ele disse que não ia permitir que um pastor da periferia usasse o microfone, né, e falasse contra a maçonaria. E aí, meus irmãos, ele até me fez uma ameaça, né? Ele pegou no meu braço, apertou e ainda disse assim para mim: cuidado, a maçonaria persegue a família e mata o indivíduo. Ele ainda falou isso comigo, um pastor
batista, da Convenção Batista, que eu não vou citar o nome aqui. E aí, meus irmãos, eu me dirigi para ele, usando aqui o apóstolo Paulo, né, como exemplo, e disse para ele: ó filho do diabo, que as escamas do pecado caia dos teus olhos e tu venha se converter ao Senhor Jesus Cristo. Quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, foi para ser um mártir, se necessário, e não um covarde como você. Aí eu falei para ele que se aquilo que eu estava sentindo no meu coração vinha de Deus, Deus ia me colocar lá na frente, lá no púlpito, né? Mesmo sem inscrição, mesmo sem a permissão, a autorização dele. E foi o que aconteceu, meus irmãos. Né? O presidente, ele me convidou, depois de algumas reuniões, né? Eu não lembro se foi a segunda, terceira reunião, ele me convidou que fosse à frente falar. E aí, meus irmãos, eu lembro que eu comecei a tremer, porque eu nunca tinha falado assim no auditório. Eu tinha acabado de ser consagrado pastor, né? Um pastor recém-consagrado, né? Com cerca de 22, 23 anos de idade. Então, meus irmãos, eu comecei a tremer, e aí, em pensamento, eu me dirigi a Cristo e pedi a Ele: Senhor, se é o Senhor que está me usando, tire, meu Pai, esse tremor, tire esse medo de mim, meu Pai, para que eu possa me sentir como se eu estivesse lá naquela igrejinha onde eu sou pastor, lá na periferia, como eles aqui costumam se referir às igrejas do interior. E aí, meus irmãos, eu continuei caminhando, cheguei à frente, eles me deram o microfone. E aí, você que já foi batizado nas águas, não sei se você lembra, né? Que quando a gente entra no tanque batismal para ser batizado, é comum nós sentirmos a água muito fria. Depois o nosso corpo vai esquentando dos pés para a cabeça. E é uma alegria muito grande, uma emoção muito boa, maravilhosa, que a gente fica sem querer sair do tanque batismal. E aí, meus irmãos, comigo ali à frente, aconteceu diferente. Em vez da quentura vir dos pés para a cabeça, como no batismo, a quentura no meu corpo veio da cabeça para os pés. E eu me senti ali tranquilo, né, firme, como se eu estivesse na pequenina igreja de cerca de 60, 70 membros, a qual eu era pastor ali na cidade de Jiqué, no interior da Bahia. E aí, meus irmãos, eu comecei falando para aqueles 600 pastores e outras pessoas que estavam ali naquela reunião da Ordem dos Pastores. Eu falei para eles que no Evangelho, a palavra de Deus nos diz, na Epístola de Romanos, a palavra de Deus diz que o Evangelho é o poder de Deus. Lá em Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17, diz que o Evangelho é o poder de Deus, e não a maçonaria, e não um pastor, e não convenção, e não ninguém aqui nessa terra. O poder de Deus é o Evangelho.
É o Evangelho, meus irmãos. As palavras do Senhor Jesus Cristo, que tem poder para transformar o homem, a mulher, em uma nova vida, em uma nova criatura. E aí eu falei para eles que a maçonaria, né, ela existe lá na maçonaria muitas doutrinas, muitos princípios, né, que torna incompatível a um verdadeiro cristão, a um verdadeiro servo de Deus, se tornar membro dela. E eu não lembro, meus irmãos, se eu falei por 10, 15, 20 minutos, meia hora, eu não lembro o tempo. E aí eu entreguei o microfone, e quando eu fui saindo, eu lembro que o pastor presidente, ele sussurrou atrás de mim e disse: esse aí é um menino, tem muito que aprender. E aí, quando eu fui saindo, ele pediu que um dos pastores que estava sentado lá ao lado dele me acompanhasse e tentasse me dissuadir e tentasse tirar da minha mente, do meu coração, essa fé que eu tenho no Senhor Jesus Cristo e provar que existe compatibilidade sim entre a maçonaria e a Igreja de Cristo. Mas aí, meus irmãos, eu mais uma vez pedi ao Senhor, orei ali ao Senhor, pedi ao Senhor que Ele fizesse com que aquela palavra minha ali, a minha estada ali, não fosse vã, conforme está lá no livro do Senhor, escrito pelo profeta Isaías, quando diz que as palavras do Senhor não voltam vazia. As palavras que vêm do Senhor, elas nascem, elas crescem, elas dão frutos. Elas produzem frutos de arrependimento e de vida eterna. E aí eu pedi ao Senhor, meus irmãos, que fizesse com que aquela palavra, aquele testemunho, desse fruto ali no meio daqueles pastores. E foi o que aconteceu, meus irmãos. Eu também não lembro se foi dias, meses. Tinha um jornal que eu já tenho um bom tempo que eu me desfiliei, que eu saí da Convenção Batista. Tinha um jornal chamado O Batista Baiano. E nesse jornal, na principal capa do jornal, estava lá escrito: pastor sai da maçonaria. Pastor abandona a maçonaria. E foi justamente aquele pastor que disse que eu era menino, que eu tinha muito a aprender. Ali, aquele pastor abandonou a maçonaria, saiu da maçonaria. Então, meus irmãos, eu louvei a Deus, glorifiquei a Deus, porque Deus me usou para que uma vida pudesse ser tirada desse meio. Porque não existe, meus amigos, meus irmãos, compatibilidade entre a maçonaria e o Evangelho de Cristo. Eu quero citar para você aqui um artigo, né, que eu copiei aqui, imprimi, né, do site CACP. Depois você veja aí no site CACP. O título é A Maçonaria à Luz do Cristianismo. Então você pode ver esse artigo. Eu vou citar aqui algumas coisas para o vídeo não ficar muito longo, né? Eu vou citar algumas coisas aqui que faz com que a maçonaria e a Igreja de Cristo, essa união se torne incompatível. Não tem como unir um cristão, um servo de Deus transformado, liberto
pelo Espírito Santo de Deus, não pode ser maçom. Então, meus irmãos, diz assim no artigo: é impossível um verdadeiro cristão, fiel a Cristo e ao mesmo tempo membro de uma sociedade secreta dominada por homens e princípios anticristãos. Então ele cita aqui alguns textos bíblicos. Não vos ponha em julgo desigual com os incrédulos. 2 Coríntios 6, de 14 a 17. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Salmo capítulo 1, verso 1. Vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente. 2 Tessalonicenses 3, verso 6. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplice dos seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Apocalipse 18, verso 4. Então são aqui alguns textos, mas existem muitos outros textos que tornam incompatível essa união, essa filiação de um servo de Deus, o qual é templo do Espírito Santo, se filiar, entrar na maçonaria. Então nós vemos aqui, meus irmãos, alguns pontos deste artigo. O autor diz o seguinte: a maçonaria afirma ser uma religião. A maçonaria afirma ser uma instituição religiosa. A maçonaria classifica o cristianismo como religião fanática. A maçonaria não confessa Jesus Cristo como Salvador e Deus. O Deus da maçonaria é conhecido como Gadu, que eles dizem lá, grande arquiteto do universo. Que para eles, meus irmãos, não tem nada a ver com Jesus, com o nosso Deus. Esse grande arquiteto do universo, se vocês pesquisarem, nós temos muitos artigos aí nesse site, CACP, você vai ver que esse Gadu não tem nada a ver com o Criador, com nosso Deus, com o Senhor Jesus Cristo. Então, cuidado, porque eles afirmam que o Gadu é Jesus Cristo, que o Gadu é Deus, mas não é. Também, meus irmãos, a maçonaria afirma que é uma religião sincretista e pagã. Então, a maçonaria, ela se intitula como uma religião sincretista e pagã. Ou seja, existe lá uma mistura de todo tipo de religião. Budismo, cristianismo, hinduísmo, todo tipo de religião está lá na maçonaria. Pessoas de todas as religiões. Por isso que um servo de Deus fiel não pode ser maçom. Para se tornar membro da maçonaria, o fiel tem que desobedecer a Cristo. Enquanto a palavra de Deus diz que nós não devemos jurar, porque nós não possuímos nada, nós não temos nada aqui nessa terra, a palavra de Deus nos proíbe fazer juramentos. Lá, para entrar na maçonaria, o fiel do primeiro grau, ele tem que fazer um juramento, meus irmãos. E ele tem que dizer, como está aqui, dizendo o seguinte: o juramento do rito escocês. Eu, fulano de tal, juro e prometo, de minha livre e espontânea vontade, sem constrangimento ou coação, sob minha honra e segundo os preceitos de minha religião, em presença do Supremo Arquiteto do Universo, que é Deus,
e perante esta assembleia de maçons, solene e sinceramente, jamais revelar os mistérios, símbolos ou alegorias que me forem explicados e que forem confiados, senão a um maçom regular. Se eu faltar a este juramento, ainda mesmo com medo da morte, desde o momento em que cometa tal crime, seja declarado infame, sacrílego para com Deus e desonrado para com os homens. Então, meus irmãos, eles fazem esse juramento, enquanto que a palavra de Deus diz que nós não devemos, o servo de Deus, a serva de Deus, não deve fazer juramento. Também, aquele iniciante, ele tem os seus olhos vendados e ele dá ali algumas voltas ao redor do templo da maçonaria, bate na porta, ele é ali instruído, né? Ele bate na porta e uma voz lá dentro pergunta: quem és tu? O que vieste fazer aqui? E aquele pastor, aquele irmão que está ali na porta com os olhos vendados, é chamado de profano. Já pensou, meus irmãos? É chamado de profano. E aquela voz lá dentro diz: quem és tu? O que vieste fazer aqui? E aquele irmão, aquele pastor, é orientado a dizer: eu sou um profano. Profano. Estou vindo das trevas procurar a luz. Que coisa horrível, né, meus irmãos? Enquanto a palavra de Deus diz lá em João 8, verso 12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas tem a luz da vida. Enquanto a palavra de Deus nos diz que o cristão anda na luz que é Jesus, lá na maçonaria eles dizem que a luz que a pessoa está procurando é a maçonaria. Que coisa horrível, né? Então, meus irmãos, eu não vou ler todo o artigo para não se tornar muito grande aqui essa palavra, né, que eu estou compartilhando com vocês, mas quero que vocês entendam, meus irmãos, que esse foi um dos motivos que fez com que eu saísse da Convenção Batista Brasileira. Isso no ano de 1990, né? Logo que eu iniciei o pastorado. Então eu saí por isso, meus irmãos, porque eu vinha pesquisando há muitos anos e vi que não há compatibilidade entre a Igreja de Cristo, entre um servo de Cristo e a maçonaria. Se você quiser conhecer mais, né, sobre a maçonaria, entra lá no site do CACP e você vai ter lá muitos depoimentos, muitos artigos. E também no YouTube nós temos vários vídeos de vários irmãos, vários pastores, falando, orientando, declarando que um servo de Deus não pode ser maçom. Então, meus irmãos, eu saí dali daquela reunião e nunca mais voltei lá. Eu fui pela primeira e última vez. Me desliguei, fundei um ministério independente e hoje eu sou pastor aqui de uma pequena igreja, mas eu estou feliz porque estou no centro da vontade de Deus. Porque a palavra de Deus diz para nós não nos unirmos com nenhuma sociedade, né, contrária à palavra de Deus, né? Não há união entre a luz e as trevas, como está lá em Coríntios capítulo 6, verso 14, 2 Coríntios 6, 14, depois vocês podem ler. Então, meus irmãos e meus amigos, eu saí, né? E fiquei muito feliz porque aquele pastor que me chamou de menino também saiu, né? E aí eu quero aconselhar vocês que pertencem a uma igreja evangélica, tenha cuidado, porque a maioria das denominações
evangélicas, das grandes igrejas, estão associadas com a maçonaria. Se você pesquisar, você vai descobrir. A maioria das grandes denominações, seus líderes são maçons, estão filiados na maçonaria. E hoje, se eu saísse da igreja a qual eu sou pastor, eu ia ter dificuldade de encontrar uma outra igreja para me filiar. Porque, meus irmãos, está difícil. Como a palavra de Deus diz que estamos vivendo os últimos dias, o final dos tempos, está difícil. Então eu iria procurar com muito cuidado, ainda que eu não encontrasse aqui na minha cidade, ainda que eu não encontrasse aqui no meu estado, eu ia congregar em uma igreja em outra cidade, em outro estado, ainda que eu tivesse que ir lá uma vez por mês, uma vez por ano. Mas não me filiaria a uma igreja dominada pela maçonaria, uma igreja governada pela maçonaria. Então você, meu amigo, meu irmão, se quiser saber mais, como eu lhe falei, entre no site do CACP e você terá mais informações. Que Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga. Se você gostou dessa palavra, deixe seu like, deixe um comentário. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre você, sua família. Que você seja muito abençoado. Que o Senhor possa estar sempre guiando a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus te dê entendimento, sabedoria, para saber discernir entre a luz e as trevas. E andar na luz, como diz a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Um abraço para todos, em nome do Senhor Jesus.